Bom dia, tudo bom? Então vamos lá. Hoje nossa aula é de ciências e de matemática. Então vamos lá. Primeiro vamos pegar em ciências na nossa correção, que é na página 193, tá, meus amigos? Então vamos lá, 193. Fernando resolveu preparar o jantar. Ao pegar uma lata de milho no armário, ele percebeu que a embalagem estava com a tampa estufada. Por isso, ele decidiu não usar o produto da lata em seu jantar. Então, vamos ver que se o Fernando fez uma coisa correta ou não. Aí nós temos aqui assim: sabendo os cuidados que devemos ter com a alimentação, você acha que a atitude de Fernando foi correta? Justifique sua resposta. Nós sabemos, que com certeza essa atitude de Fernando foi corretíssima, Porque a lata estava apresentando o quê? Ela estava estufada. Então, é um sinal que estava acontecendo alguma coisa com aquele alimento, não é verdade? E nós temos que ter todo esse cuidado com qualquer tipo de alimento, Mesmo sem seus enlatados, qualquer tipo de alimento, a gente tem que procurar sempre o quê? Observar a embalagem antes de consumir. Ver a validade, a fabricação, tudo isso é importante, Que a gente não pode esquecer, E essa atitude dele foi uma atitude corretíssima. Por quê? Alimentos enlatados não devem ser consumidos caso as latas estejam estufadas ou amassadas. Se está amassada ou estufada, você tem que, mesmo estando lá mostrando que a validade está boa, mas se ela está amassada ou estufada, alguma coisa está acontecendo. E aí a gente não pode, é um sinal que esse alimento não deve ser consumido, Então, por quê? Porque a gente tem que saber as condições desse armazenamento desse alimento. Então, é muito estranho você ver uma lata estufada, É sinal que está acontecendo alguma coisa com aquele alimento que a gente não vai poder consumir. Aí, logo na parte de baixo, está assim. Então, nós já respondemos que é correta a posição dele, Já respondemos, justificamos também que a gente não deve consumir alimentos com latas amassadas e estufadas. E agora nós vamos entender melhor o porquê. Então vamos lá. Ordene as letras abaixo de 1 a 5 e descubra a palavra que completa corretamente o texto. Se a gente for aqui organizar as letrinhas, a gente descobre a palavra gases. Então vamos lá. A decomposição da matéria orgânica por bactérias libera gases no ambiente. No caso de produtos enlatados, isso pode fazer com que a lata fique estufada, Então, o que está acontecendo ali naquela lata de milho? O milho está sendo degradado por ação bacteriana. Então, é sinal que nós não podemos consumir, Então, vocês vão completar aí com a palavrinha gases, Como nós descobrimos aqui a palavra. E vamos lá. Por que não devemos consumir alimentos com latas estufadas? Então agora a gente vai entender melhor para poder explicar, Melhor do que lá quando a gente justificou a nossa resposta, É devido os gases liberados pelas bactérias durante a decomposição pode estufar a lata. Então a gente pode colocar aí na parte de baixo que é devido os gases liberados pelas bactérias durante a decomposição, tá bom? Isso faz com que estufe a lata. Então, é um sinal que aquele alimento não pode ser consumido. Tá bom, meus amigos? Então, nós terminamos essa questão, Agora, nós vamos voltar, Da onde a gente parou. Nós falamos das bactérias, Agora nós vamos falar dos fungos, na página 188. Aí tá assim, ó. Do que você se lembra quando escuta falar em fungo? Às vezes a gente já ouviu, em casa, alguém falar, a vovó, a mamãe, Alguém pode ser que já tenha ouvido falar do fungo. Mas vamos lá.
Os fungos são seres vivos encontrados em ambientes úmidos e com o alimento disponível, que é a matéria orgânica, né? Alguns deles são formados por várias células e podem ser observados a olho nu, como os cogumelos e as orelhas de pau. Aí nós temos aí a foto dos cogumelos e das orelhas de pau, né, que são os fungos. Mas nós também sabemos que nós não devemos ingerir cogumelos que nós não conhecemos. Alguns são venenosos. Isso aí é importante que vocês saibam, tá bom? Porque alguns cogumelos, né, tem pessoas que comem, mas não são todos. Temos aqui também alguns fungos, como as leveduras, que são formados por apenas uma célula e só podem ser observados com o auxílio de um microscópio. Então, por exemplo, os cogumelos e as orelhas de pau, a gente pode ver a olho nu. Já as leveduras, a gente tem essa dificuldade. Aqui nessa imagem, né, como é a do livro, eles aumentaram, né, pelo computador, cerca de 4.000 vezes para quem pudesse fazer uma demonstração para a gente. Vamos lá. Os fungos também participam da decomposição da matéria orgânica. Aí aqui embaixo está assim, tem um pão e esse pão está com bolor. Você já viu uma situação semelhante à da fotografia ao lado? Né? Às vezes já aconteceu da gente comprar um pão, né? Aí em pão de forma acontece muito e a gente acabar vendo, né, assim, olha como é que tá, meio esverdeadinho, né? Isso é um bolor, é um fungo. A imagem ao lado representa um exemplo comum de fungo decompositor, o bolor, que pode ser observado em diferentes tipos de alimento, como os pães. E quando está assim, é sinal o quê? Que a gente não pode consumi-los, né? Você vê que o pão não está bom para consumir, não pode comer o pão dessa forma. Você acha que os fungos podem ser utilizados pelos seres humanos? Agora a gente vai ver. A gente percebeu que em alguns casos aqui, a gente percebe que não pode comer, né? A gente percebe que nos faz mal. E agora a gente vai ver o que ele faz, o que ele apresenta, o que ele pode ser útil para os seres humanos. Aí tá assim, ó. Além de sua importância ambiental, alguns fungos são utilizados pelo ser humano na fabricação do combustível, de medicamentos e de alimentos, como pães, vinhos e queijos. Né? Aí vocês até estranham, nossa, em pães e queijos sim, entendeu? Alguns. O etanol é utilizado como combustível produzido pela fermentação da cana-de-açúcar, processo realizado pela levedura, que é aquele fungo aqui atrás que nós mostramos a foto, que está ampliado. Esses seres vivos consomem o açúcar presente na cana-de-açúcar, liberando álcool e gás carbônico. Aí está mostrando aqui do lado, né, o veículo sendo abastecido com etanol. Já na produção do queijo gorgonzola, por exemplo, é utilizado o fungo Penicillium roquefort, que é responsável pela coloração azul esverdeada e pelo sabor característico desse tipo de queijo. Muitas pessoas até gostam muito desse queijo, né? Esse gorgonzola. Muita gente fala dele, gosta, né? E ele contém fungos também. Só que é fungos que nós podemos nos alimentar, sem problema nenhum. Esses fungos é os que não prejudicam, né? Até é utilizado pelos seres humanos, como no queijo, como falou ali nos pães, nos vinhos, tá bom? Agora nós vamos falar de alguns fungos que prejudicam a saúde do ser humano. Por exemplo, como as micoses, né? Que causam as infecções. Aí nós temos aqui, ó, a onicomicose é uma infecção fúngica que ocorre nas unhas, as quais adquirem manchas, descolam do dedo e se tornam mais duras e grossas. Em geral, a onicomicose ocorre nos pés, pois o uso de calçados fechados proporciona um ambiente quente e úmido,
ideal para esse desenvolvimento desse fungo, né? Isso aqui é mais normal que a gente encontra, que a gente já tenha visto uma situação de alguém da família, né, ou de algum vizinho que tenha tido, né, essa onicomicose nas unhas, que é esse fungo. Aí por isso que nós temos que nos prevenir, né? Por exemplo, ela não, se a pessoa tiver com esse fungo, ela não pode usar o alicate de outra pessoa. Ela não pode usar, aliás, ela não pode emprestar o alicate para outra pessoa, o mesmo que usar no seu próprio pé. Por quê? Porque senão a outra pessoa vai ser contaminada com esse fungo, né? Por isso que é importante usar calçados arejados, lavar os pés diariamente, secando bem entre os dedos. Trocar as meias com frequência e dar preferência para meias de tecido e de algodão, para não acumular suor nos pés. Então é bom a gente ter todo esse cuidado para que a gente possa evitar, né, a ter esse fungo nas unhas. Tá bom, meus amigos? Agora nós vamos falar da descoberta da penicilina na página 190. Os fungos também são utilizados na produção de medicamentos como a penicilina. O bacteriologista escocês Alexander Fleming estudava maneiras de combater bactérias que causavam infecções e, por acaso, fez uma das maiores descobertas no século XX. Fleming esqueceu algumas de suas placas de culturas de bactérias sem tampa. Por causa do contato com o ar atmosféricos, essas placas foram contaminadas por fungos. Penicillium notatum. Após alguns dias, o bacteriologista percebeu que na região próxima ao fungo, as bactérias não conseguiram se desenvolver, né? Então, com esse esquecimento dele, o que aconteceu? Ele conseguiu descobrir que essa bactéria próxima ao fungo, o próximo ao fungo não conseguia desenvolver. Então, quer dizer, as bactérias não se desenvolviam. Então, isso foi muito bom para ele. O que aconteceu? Ele descobriu que, após muitos estudos, Fleming descobriu que o fungo produz uma substância que mata diversos tipos de bactérias. Essa substância recebeu o nome de penicilina e foi o primeiro antibiótico da história. O bacteriologista divulgou sua descoberta em 1929, mas a penicilina só foi produzida em laboratório em 1938. Olha quanto tempo que passou. A penicilina foi muito utilizada na Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, salvando milhares de soldados feridos. Graças ao antibiótico descoberto por Alexander Fleming, algumas doenças como pneumonia, sífilis e tuberculose deixaram de ser fatais, né? E salvaram muitas vidas, né? Isso é muito legal. Aqui do lado está mostrando o retrato dele, né? Quem era ele, para que vocês possam conhecer. E o mais importante, está mostrando aqui o desenho da bactérias e do fungo, né? Mostrando que as bactérias não desenvolviam devido ao fungo que estava aí próximo dela. Certo, meus amigos? Aqui também tenho falando que Fleming persistiu em seus estudos e isso foi muito essencial para que o primeiro antibiótico fosse descoberto, ajudando a salvar milhares de vidas. Seja persistente em tudo que você faz. Né? Foi muito legal ele ter continuado, né? Ele ter pesquisado e ele ter descoberto. Aí nós vamos dar continuidade fazendo o nosso trabalho da página 194, tá bom? Que fala ainda sobre os fungos, certo? E na próxima aula nós vamos falar sobre os protozoários e vamos também falar um pouquinho de vírus, para que vocês possam entender melhor, tá bom, meus amigos? Então, essa é a aula de ciência que se encerra por aqui. Beijos!